Então, Newton César, câmbio. Bora. Está gravando a chamada, vamos nessa. Você aparece gravando aí? Parece gravando, deixa eu ver. Está gravando a chamada, eu tenho 2 reloginhos para variar, aparece algo, o outro não. Não sei. Mas vamos lá, vamos embora. Tudo bem? Tudo em paz, cara. E aí? Tudo bem também. Então vamos começar mais um episódio de Contatos Insólitos, este de número 36. E o tema é: não fomos projetados para saber a verdade. Olha que polêmico aí. Vamos ver se a gente consegue levar esse assunto ousado adiante. Cara, então, qual que é a premissa aqui embutida? É o seguinte, sobre alguns modelos matemáticos que estão sendo utilizados, principalmente utilizando aí a teoria dos jogos, para entender como é que funciona certos nichos, certos grupos na natureza, como é que essas criaturas se desenvolvem através desses cálculos matemáticos, com simulações em computador, para entender direito como é que funciona isso. Então, ao que parece, a teoria da evolução, embora seja muito bem sucedida, ela nos dá nichos, nos dá certas condições que não são as únicas. E agora, com essa aplicação da teoria dos jogos, muitas coisas legais têm aparecido, e eu não tive tempo assim, de estudar muito sobre isso, não. Então, tudo que eu vou falar aqui é mais ou menos baseado nas coisas que eu vi sobre, especificamente esse nicho, pela boca do Donald Hoffman, tá? Então, que é um cara aí, quem quiser pesquisar depois, também tem muito vídeo na internet falando sobre isso, mas isso me deu um insight para a gente trabalhar com certas coisas que a gente ainda não falou, cara. Eu acho que vai cair como uma luva dentro de toda essa perspectiva que é a proposta desse projeto Contatos Insólitos, né, cara? Então, vamos lá. O Hoffman alega, cara, que, assim, aplicando certos modelos matemáticos, onde você leva em consideração um ambiente, especificamente, com uma certa quantidade de recursos, e as espécies ali disputando esses recursos. E aí, a partir daí, você desenvolve vários modelos, né, várias estratégias. Então, é muito interessante em certos nichos, ele foi percebendo que, se, por exemplo, você tem um grupo de pombas, elas tendem a não brigar por esses recursos, né? Geralmente, uma pomba ali se sobressai em relação às outras, se tem uma briguinha, uma coisa assim leve, mas não existem grandes riscos ali envolvidos. Porém, tirando desse contexto, brigando por recursos, você coloca águias, essas águias vão brigar, né? E muitas vezes de uma forma exaustiva até a morte, se for o caso. E aí não seria interessante usar os mesmos tipos de estratégias, porque elas não validariam ou elas não seriam determinantes ali para que aquela espécie sobrevivesse. Se só tivesse águia o tempo todo e fosse muito abundante, as águias se matariam umas às outras e a espécie se acabaria ali. O que justificaria, inclusive, o fato de muitas águias serem seres solitários e não viver muito em bando, assim, né? Outras estratégias muito interessantes que podem ser aplicadas, por exemplo, na formação do Homo sapiens, né, cara? Ou mesmo nas espécies que se originaram do mesmo ancestral em comum, né, cara? Então, por exemplo, algumas estratégias, alguns modelos de estratégia em relação à teoria dos jogos foram aplicados a uma tribo, por exemplo, que estivesse, uma tribo de caçadores-coletores, e tivesse ali um indivíduo que descobrisse que, se ele desaparecesse dessa caça e fosse para o rio nadar, aproveitar a vida, ficar no bem bom, e voltasse com a estratégia de mentir e dizer para aquele bando: olha, eu tentei sair, tentei caçar, mas não consegui nada, e eu estou aqui exausto, me desculpem e tal. Esse indivíduo é possível com essa estratégia, que é simplesmente uma estratégia de sobrevivência, não existe aqui uma questão moral envolvida nem nada. Ele seria possivelmente encarado pelo grupo como um componente importante, seria adotado pelo grupo, e ele, com essa estratégia, ele conseguiria sobreviver nesse ambiente, né, onde os outros proveriam a comida, os recursos para ele, e ele ficaria só no bem bom. Porém, aumentando a quantidade de mentirosos nessa tribo, a tribo teria um problema, porque a caça seria cada vez menor, a quantidade, as pessoas trabalhando ficariam cada vez mais exaustas por aqueles recursos, e aí essa estratégia não daria certo. Então, tudo depende aí da quantidade de recursos e da estratégia a ser utilizada. Então, existem vários estudos feitos nesse sentido, de que não parece haver uma estratégia boa ou ruim, ela vai depender do meio ambiente,
né? E vai depender das circunstâncias para que as coisas sejam melhores para aquela espécie em particular e não para outra, né? Então, é mais ou menos por aí que eu queria começar esse papo contigo. Tem vários outros aspectos que eu queria explorar em relação a isso, mas só para dar o pontapé inicial, não sei se você já tem alguma coisa para falar a respeito. Não, como sempre eu vou chutando os paus do barraco e a gente vai completando depois. Legal. Te ouvindo, me reafirma aquilo que eu estou consolidando ultimamente. A evolução é fato, ponto. A nossa interpretação dela vem mudando e se adaptando ao nosso conhecimento e à nossa interpretação da realidade. O que era só o puro darwinismo não dá conta da realidade, o neodarwinismo do século XIX e XX já não dá conta e a neurociência está avançando para outros aspectos, que é o que você está mexendo agora. Isso eu acho que é muito legal. Ponto 1. Ponto 2, para brincar um pouco de sincronicidade e outras coisas. Quando o nosso grande amigo em comum, Caio Avalone, decidiu fazer mais um projeto dele, chamado Realidade, acho que ele deve ter falado para você, que ele quer fazer uma série de vídeos para explorar o que é a realidade e tal, ele fez uma espécie de índice com vários tópicos e pediu para eu ir atrás de pessoas para falar sobre isso. E eu fui, várias pessoas. E o Donald Hoffman era um desses caras que eu fui atrás, eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiz isso para o Caio, acho que há 2 anos, 2019. Nunca tinha ouvido falar no sujeito. Encontrei o livro dele sobre, acho que é o que a inteligência visual, o que você vê, a realidade que você constrói. Isso há 2 anos atrás. E vi uma outra palestra da TED dele, que é genial, que ele embarca nessa ideia de que a gente constrói e reconstrói a realidade, né? Exato. E coincidência, sincronicidade, você colocou ele, era um dos vídeos que você colocou para a gente discutir, você acabou de mencionar. E, para complementar, quando eu te passei, e quando eu falei aqui para as pessoas também sobre o filósofo, que é outra área, acho que o Hoffman, Donald Hoffman, ele é psicólogo cognitivo. Isso, lá na Universidade de Irvine, lá na Califórnia. O Thomas Metzinger, filósofo, quando eu falei para você da ideia do túnel, do ego, em que a mesma ideia, a gente constrói uma realidade, não consegue entender tudo, abarca, restringe porque não dá conta da realidade total e que nos é útil para a gente estar sobrevivendo até agora. Mas é uma simulação. E ele coloca com substâncias alucinógenas ou estados alterados de consciência ou estados expandidos de consciência, é possível sair um pouco desse túnel, vislumbrar e depois a gente acaba voltando. Mas a realidade está lá, está posta aí, mas a gente a interpreta por uma questão evolutiva, né? Acho que é essa a grande sacada, que nos tem sido útil, mas ela não é isso, né? E acho que você vai complementar agora com outros papos aí, que acho que é muito bacana, né? É sensacional, cara. Matrix, né? O Matrix, que foi um filme emblemático de 99, se não me engano, né? Que é... aí também... Bom, tudo bem, vamos por partes. Cara, legal. Mas assim, um outro aspecto que ele coloca também nessa questão da teoria dos jogos aplicada à evolução, à teoria da evolução, uma coisa interessante também que é um paradigma dentro do qual a nossa civilização colocou os seus pilares, que é a ideia da competição, né? Então, a gente, ao observar a natureza, a gente percebe, né, que a competição faz parte o tempo todo, né, quando os animais estão caçando, né? É um ambiente muito competitivo e a gente criou uma série de filosofias e uma série, inclusive, o nosso sistema econômico é baseado muito em competição, né? O nosso estilo de vida muitas vezes é baseado em competição e justifica-se a ser assim, por quê? Porque ao analisar a natureza, observamos que os animais também são competitivos, etc. Bom, então, criamos todo um estilo de vida baseado nisso, né? Porém, esses modelos matemáticos, e não só modelos matemáticos, eu acho que a própria biologia já vinha demonstrando isso há muito tempo, né? De que nem sempre a competição é benéfica, nem sempre a competição traz vantagens para que aquele grupo se perpetue, né? Então, um exemplo legal que ele coloca você tem ele falou, eu não vou lembrar agora o nome exatamente da espécie, mas tem um tipo de esquilo que ele vivia em bando, e aí ele sai da toquinha dele lá, e quando ele percebe que tem uma águia por perto, ele dá um guincho, né? E ele para quê? O guincho é para avisar os outros companheiros dele que tem uma águia por perto, que seria perigoso estar ali de bobeira na superfície, né? Porque eles poderiam ser caçados. Porém, o que acontece? Nesse momento que esse esquilo dá um guincho, ele passa a atrair a atenção para si.
né? Ou seja, ele passa a ser o objeto ali da caça daquela águia. Então, eles foram observando que, através desses jogos, eu não sei, na verdade, como é que eles aplicam essas regras nessas simulações, cara. Sinceramente, eu não entendo, tá? Mas ele menciona que, ao fazer essas observações e depois trabalhar com isso, eles percebem que esse esquilo, na verdade, ele está se sacrificando pelos demais. E qual que seria a lógica genética disso daí? Que não importa, mesmo que um indivíduo naquele momento seja sacrificado, por questões de quantidade, aquele tipo de código genético será passado adiante, né? E vale a pena sacrificar um indivíduo para que você mantenha o grupo e você continue a avançar. Assim como outros modelos de cooperação em que, em certas circunstâncias, em certos ambientes, nichos, com certos recursos, cooperar é muito mais vantajoso do que competir, né, cara? E isso também acho que traz implicâncias muito interessantes para a maneira como a gente enxerga a natureza, né, cara? Bastante legal isso daí. Legal. Uma das coisas que eu tenho pesquisado e investigado também é justamente isso. Você falou, perfeito. Ficou muito calcada a ideia de que a competição é a regra número 1 da natureza, e a natureza como maior exemplo. É ótimo, é a mais visível, talvez, mas recentemente, não é de agora, é de décadas, a colaboração e cooperação também faz parte. É que ela é menos visível, ela requer estudo, sentar, observar e reinterpretar. Sim. O genial David Attenborough acabou de lançar outro documentário na Netflix sobre as cores. Você chegou a ver? Cheguei a ver, sim. Lembra no segundo episódio, eu acho, que ele mostra que enquanto alguns tipos de alce não conseguem detectar o tigre, porque na visão deles fica tudo verde, o macaco consegue identificar e o macaco dá o grito de alerta, não só para si, ele mesmo está seguro, o tigre não subirá na árvore, mas dá o alerta para que os alces consigam fugir. Sim. Então, até interespécies existe esse tipo de coisa. A questão do mutualismo, né? Ou seja, o relacionamento interespécies, né? Também faz parte, né, cara? Sem nós na jogada, o equilíbrio sempre está. Quando ocorre algum desequilíbrio, a natureza dá um jeito da coisa equilibrar. Se existe algum tipo de exagero em alguma superpopulação, de alguma maneira ela consegue se ajustar. É a gente que, quando atua artificialmente, que provoca esses desequilíbrios que estão nos forçando a chegar nesse buraco até hoje. Mas parece que é fato. A colaboração e cooperação também é uma regra tão importante quanto a competição na natureza. Aí é que está. E aí vem o outro lado, o lado bacana do social. Se, por um lado, nós, como sociedade, incorporamos o aspecto competitivo nos negócios, na família e na sociedade, estamos demorando muito para incorporar o trabalho colaborativo igualmente importante na sociedade, na família e nos negócios. Com certeza. E a pandemia é um ótimo chamado e um ótimo alerta para lembrar isso. Né? Total. Uma outra coisa também, cara, que a gente poderia fazer uma analogia, né, cara? Se utilizar das analogias aqui, começar a utilizar-se delas para tentar viajar na maionese em outras instâncias, né, cara? Então, por exemplo, essa questão da cooperação, se a gente pensar a respeito, a gente podia entender o funcionamento do corpo, né? Onde diariamente, né, milhões de células são mortas, né, para dar lugar a células novas, né? Então, uma espécie de altruísmo, digamos assim, não no sentido, obviamente, que utilizamos essa palavra, mas, de alguma maneira, parece que faz parte do pacote você se sacrificar em prol de um todo maior. Ou seja, essas células resolvem também não é uma boa palavra para utilizar nesse caso, nessa situação, mas já faz parte do entendimento não, mas faz parte do sistema de que uma quantidade grande de células devam morrer para dar lugar a células novas para manter a integridade do corpo físico, né? Ao mesmo tempo em que o surgimento do câncer é uma outra instância que me parece muito atrelada à competição, ou seja, não, essas células decidem, olha, não vamos colaborar, não, vamos fazer o que a gente bem entende, né? Não vamos dar sequência a nada aqui, a gente vai fazer do nosso jeito, né? E não do jeito que deveria ser feito. Então, é interessante também, e a partir do momento que o câncer começa a aumentar, né, cara, a metástase, sei lá,
eles colocam em risco essa integridade, né, ao ponto de muitas vezes a pessoa perecer, né, cara? Então é interessante a gente observar e fazer essas analogias, né, e perceber até que ponto a gente não pode aplicar isso também na nossa sociedade, né, cara? Pode, legal. Legal. Eu acho que eu vou complementar o que você está falando. Aí é uma crença, não é a certeza. Eu acredito que todas, do átomo à galáxia, todos são criaturas sencientes, com níveis de consciência diferentes, inclusive da galáxia. Tem um texto legal do Rupert Sheldrake desse ano, que você viu o título? Não. O título é O Sol é Consciente? É genial. Eu vou te passar. É genial. A ideia é genial. Eu acredito nisso. São níveis de consciência. Nós seremos a epítome do que está no planeta Terra. Mas, no seu nível de consciência, cada célula dessas cumpre a sua função naquela ideia da holarquia. Cada parte menor cumpre a sua parte e contribui para a maior. A parte contribui para o todo. O que importa é que o todo continue. Isso vale a pena. Então, cada um cumprindo a sua parte, com meia vida de semanas, né? Parece que a gente regenera todas as células do corpo a cada 3 meses, todas elas, né? Então, está cumprindo o seu papel. E a ideia do câncer é muito interessante. Dependendo do nível de consciência que ela tenha, se ela partir por esse princípio, que acontece na sociedade, como você falou, vamos fazer um paralelo. Uma pessoa que seja esquizofrênica, uma pessoa que não tenha a capacidade de ter empatia com relação aos demais, que não se importe com os outros, às vezes, sem essa consciência, acaba gerando, não contribuindo para a coletividade e causando um problema, gerando um câncer social que nos fez criar sistemas prisionais, sistemas psiquiátricos, para apartá-los da sociedade, porque eles não eram capazes de ficar em comum. Se ficassem dentro, corroeriam o tecido social, o corpo social, e ele correria risco. Né? Exatamente, muito legal. Muito legal, cara, impressionante. Cara, e aí também uma outra coisa que eu lembro isso me faz, então, incorrer em uma outra instância aí, que é justamente voltando àquele aspecto dos nichos e das espécies em particular, ocupando um determinado meio ambiente com um determinado tipo de recursos, se desenvolvendo ou entrando em extinção de acordo com as regras são mudadas, os recursos acabam, enfim, aí existem outras variáveis e as espécies vão demonstrar o seu sucesso em se adaptar àquilo ou não, né? Então, aí passa a gente incorporar aquele conceito que é o conceito de Umwelt, né, que é aquela palavra que quer dizer meio ambiente, né, que entra um pouco nessa ideia do que você falou do túnel, né? Então, e aí é uma coisa também que o Donald Hoffman ele acaba batendo muito nessa tecla de que cada espécie vai criando o seu Umwelt, ou seja, o seu ambiente. A maneira como eu experiencio o mundo é através dos meus sentidos, né? E esses sentidos que eu capto, eles me dão uma leitura, digamos assim, dessa realidade que eu vivo. Porém, os animais possuem percepções, portas de entrada muito diferentes uns dos outros, né? E aí isso vai dando, e aí vai chegar ao título, né? Justamente o título desse episódio, que é por que a gente não foi projetado para saber a verdade. Na verdade, a gente percebe esse ambiente, a gente cria esse túnel da maneira como você mesmo mencionou para mim agora, mas voltado simplesmente a uma questão evolutiva de sobrevivência. Pelos cálculos que ele fez, pelas análises que eles fizeram junto com outras pessoas lá na Universidade da Califórnia, onde ele trabalha, é que essas espécies elas não estão sendo projetadas, ou seus sentidos não estão sendo adaptados para entender a verdade, e sim para sobreviverem. Porque a quantidade de dados, a quantidade de variáveis possíveis é tamanha que isso inviabilizaria elas utilizarem essa quantidade enorme de dados e de energia para processar tudo isso, não tem nem capacidade cerebral para fazer esse processamento. Então, a natureza deu um jeito de que essas criaturas fossem moldadas a esse ambiente simplesmente para sobreviverem e não para saber a verdade. Então, é baseado muito naquela ideia da lei de economia de energia, né, cara? Então, assim, com os recursos disponíveis, o que é essencial para mim em termos de percepção para sobreviver? Sei lá, é tato, olfato, paladar, aí vai depender da espécie, sei lá, uma capacidade intrínseca de eu conseguir captar a temperatura corporal de outros animais, porque assim eu consigo fazer a caça mesmo durante a noite. Então vai variar de espécie para espécie. A ecolocalização dos morcegos, por exemplo, né, um outro tipo de sentido.
Então, tudo isso daria a essas espécies diferentes vantagens dentro de seus ambientes para que elas sobrevivessem, mas não porque elas estão fazendo uma leitura daquilo que existe, daquilo que está disponível para elas naquele ambiente, né, cara? E isso eu acho muito revolucionário, cara, traz implicâncias muito interessantes, e é isso que o Donald Hoffman está tentando trabalhar em relação a entender onde é que nós estamos metidos, de fato, né? Porque nós também, como animais, né, podemos considerar os animais mais evoluídos, né? Também depende do critério, mas ainda assim somos animais, então os nossos próprios sentidos também foram criados com a mesma intenção, né? Sobreviver e não entender tudo que está aí disponível para nós. O nosso gancho, a nossa sacada é, no momento que a gente tem consciência autorreflexiva, eu sou consciente de que tenho consciência, nos diferencia. E a gente pode fazer outras perguntas, que saem um pouco do bloco. Eu acho que eu vou tentar chegar lá. Mas uma coisa que eu me lembro da TED que eu vi era o seguinte, na criação do túnel, de cada espécie se adaptando às suas condições ambientais para a sua sobrevivência e no equilíbrio com as demais. Foi aperfeiçoando e foi restringindo essa realidade para aquilo que era essencial. Vamos pegar os humanos. Em que era essencial a gente poder enxergar acima do ultravioleta ou abaixo do infravermelho? Não muito. Então nós passamos 12, 20 milhões de anos como hominídeos até recentemente, depois 40 mil anos como homo sapiens, prescindimos disso. Os 5 sentidos deram conta desse negócio. Então, fechou. Eu não preciso dessa visão. A gente não precisava ter ecolocalização para poder perceber o tigre de dente de sabre. Não. Um vigiando aqui, um não dormindo à noite. A gente criou outros mecanismos e fomos reduzindo. Por quê? Custo de energia. A energia é cara. A energia tem que ser guardada com tudo. E energia cerebral e energia anímica, fundamental. E aí foi restringindo. Eu acho que a sacada do Hoffman se não me engano, na TED ele fala isso. Puxa vida, é tão complexo, a gente não abarcaria, e muita gente desistiu dessa ideia. Ele diz, eu acho que a gente pode tentar, porque a gente, se todas as espécies vivas têm como objetivo e norte, e força motriz, ou eros, como diria o Freud, a reprodução, passar para frente seus genes, a gente continua com isso, mas a gente tem essa consciência autorreflexiva que pode fazer questionamentos como a gente já fez, como Thomas Campbell fez, melhorar a qualidade da nossa consciência, melhorar a qualidade da nossa vida. Não é só viver, não é só sobreviver, é ir além da sobrevivência. A questão da sobrevivência mais ou menos equacionada. Se não entendermos a filosofia do homo stupidus, vamos conseguir. Mas é melhorar. E nesse melhorar implica entender melhor essa realidade que ela está eclipsada pelo túnel, ela está eclipsada. E é fazer essas perguntas, fazer esses atrevimentos, fazer esses testes e ir além. Ousar, né? Ousar e ir além. Porque não dá, se usar só os mecanismos da base da pirâmide de Maslow, a gente vai continuar vivendo como estamos até agora, numa boa. E até, eu vou dar um passo que eu não sei se ele chegou a dar. Elevando o nível de consciência, a gente preserva melhor, deixa de sobreviver e passa a viver. E faz bem a nós e ao planeta como um todo. Planeta como um todo, que é só a gente está colocando em risco. As outras espécies não colocam o planeta em risco. Eu não vi, pelo menos até o momento, ele tocar nessa questão. Acho que ele acaba ficando um pouco mais na questão matemática, que para ele é importante, ele diz que a matemática nos leva a muito além daquilo que nós estamos simplesmente vendo aqui, ou seja, a matemática ela vai embora, ela segue o seu curso, não tem limite, né, cara? Os limites nós apresentamos, né, mas que... Então, ele fica muito mais, pelo que eu vi até o momento, tá? Muito mais... Eu também não vi. Porque, e o que você falou é importante. Ele recalca muito, a gente cai muito na armadilha do visual. O que eu vejo é o real. Sim e não. Tem aquela ideia da construção, né? Eu construo essa realidade que é comum a nós e ela vai além disso. Ela é um pouco daquela matriz. Ela é aquelas coisas que a gente não consegue decupar. Se não me engano, acho que você vai falar disso sobre a metáfora do desktop, né, do computador e tal, né, que eu acho que é uma sacada genial do cara, né? A gente pode falar sobre isso também, mas acho que antes disso, cara, ainda um pouco na questão do Umwelt, né, e colocando a condição humana, né, o Umwelt humano, digamos assim, a gente cria essa realidade que vivenciamos como sociedades,
como cidades, né? Vivemos em metrópoles hoje, etc. Porque todos nós compartilhamos do mesmo Umwelt, ou seja, temos 5 sentidos e, dadas as condições aí ideais, mais ou menos vemos as mesmas coisas, né? Tem pessoas que têm mais dificuldades visuais, auditivas, mas aí são coisas fora da média, né? Na média, em geral, temos os mesmos sentidos, então compartilhamos das mesmas ideias, da mesma visão de mundo. Visão aí que eu quero dizer não é simplesmente a visão, né, física, mas a maneira como interpretamos essa coisa toda, né, cara? E é interessante que já existem estudos agora de um outro cara que eu não me preparei para falar sobre ele, mas me lembrou agora, acho que vale a pena mencionar, que é o David Eagleman, que é um neurocientista que também fala a respeito, ele estuda isso, cara, sobre a substituição sensorial. Então, cegos, por exemplo, onde você aplica uma plaquinha nas costas dele com células, agora não vou lembrar, são sensores, na verdade, que nem aquele motorzinho que temos no celular, que ele vibra, né, cara, quando toca. Então, é ligado uma câmera nesse sensor nas costas das pessoas cegas, e com um tempo de treinamento, o cérebro desses cegos dá um jeito de interpretar aquelas vibrações e a pessoa começa a identificar, se tiver uma câmera ali, você chacoalhando alguma coisa na frente, passando alguma na frente, identificar o que está sendo passado, cara. Então, assim, é muito maluco isso, porque a gente tende a imaginar, o visual para a gente é muito importante, né? Essas pessoas estão interpretando o mundo através de outros sentidos, e sentidos que nem existem, como esse, por exemplo, pegar uma máquina com sensores atrás, você substitui e o cérebro dá um jeito, que eles não sabem ainda como é que isso é feito, de interpretar aqueles dados, aprender com eles, e o cérebro dá um jeito de criar um outro túnel, digamos assim, através do qual aquela pessoa navega sobre a realidade, cara. Genial. Então, é impressionante. Outros, onde pessoas que estão com todos os sentidos normais, mas se adiciona isso. Ou seja, além de você ter os seus, como é que seria, e aí não seria substituição sensorial, seria adição sensorial, né? Como é que você lidaria como mais formas adicionais de captação de dados dessa realidade para dentro do seu Umwelt? Como é que você... o seu túnel, teoricamente, aumentaria de tamanho, né? E você conseguiria transitar para essa realidade de uma maneira diferente que você tinha feito até então, e isso levado para uma instância social, digamos assim, em um momento em que isso estivesse disponível para mais pessoas, causaria grandes diferenças, né, cara, na maneira como a gente interpreta a realidade. Né? Não, aí tem 2 aspectos muito legais. Primeiro, a parte tecnológica, que é genial. Não, eu estou privado de algum tipo de recurso, puxa, eu vou usar o cérebro para criar, eu vou usar o meu conhecimento cognitivo para criar esse recurso que está faltando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o social amoroso. Ao contrário de todas as outras espécies e criaturas vivas do mundo, no momento que alguma tem algum tipo de defeito, está condenada à morte, os outros basicamente se limitam, como os elefantes, a ficar do lado, a acompanhar a morte, sem poder fazer nada. A gente pode fazer alguma coisa pelo outro. A gente reconhece que outros têm essas deficiências e luta para que eles possam ter uma vida mais normal. Isso é genial. Isso é pouco valorizado, mas isso é genial. É ou não é? É genial. Super, cara. Genial. Na Idade Média, uma pessoa cega, pobre, estaria necessariamente condenada a estar no asilo ou viver de caridade de alguém. Hoje, não necessariamente. Há escolas, há cursos, há cirurgias, há gente bolando isto, a gente pensando na coisinha do metrô, no piso do metrô, que possa guiar a bengala para que a pessoa possa ter uma vida um pouco mais independente. Isso só nós, gente. humano, sapiens, estúpidos, consegue fazer. Mas vamos lá, vamos tentar utilizar a metáfora do desktop, né, cara? Voltando a essa questão do Umwelt, então, assim, se eu te entendi o Donald Hoffman direito, cara, ele menciona que, utilizando, vamos supor, aquilo que a gente está explorando sobre as espécies em cada ambiente estarem criando o seu próprio tunelamento, digamos assim, a sua narrativa, eu prefiro usar a narrativa, se bem que usar isso para animais vai ficar estranho, né, cara? Mas digamos que seja uma narrativa primitiva, né? É uma forma de entendimento de onde você está passando, né? O que é a realidade para você. E uma narrativa para nós, né? Assim, a gente cria essa narrativa de viver em sociedade, casar, nascer, morrer, trabalhar, porque, né, compartilhamos desse mesmo tipo de ambiente. Mas é um ambiente, mais uma vez, que a gente tem acesso através dos 5 sentidos, né?
O que Hoffman alega é que, na verdade, nossos 5 sentidos, eles são semelhantes a um grande desktop de computador, né? Ou seja, aquela área de trabalho, nós estamos acostumados com os ícones, e então a forma de a gente perceber o mundo, ela é muito simplificada por toda essa questão que já falamos de economia de energia, né? De que recursos escassos fazem com que a natureza obrigue a gente a reduzir tudo e encarar só o que é fundamental e não o supérfluo, não o secundário, ou não aquilo que seja não seja assim, não tenha influência no imediatismo de cada situação. Então ele alega que da mesma forma, a gente não, se o nosso desktop fosse diferente, né? Não tivesse esses ícones, a gente teria acesso ao quê? Ao que está por trás desses ícones, né? Que são pixels, bits, bytes, campos magnéticos, eletricidade. Então, você imagina enviar um e-mail, por exemplo, o quão difícil seria, cara? Seria um ato, assim, absurdo. Se a gente enxergasse o que está por trás, né, de um desktop, dessa área de trabalho, de fato, né, então seria uma coisa exaustiva em termos de quantidade de dados com os quais nós seríamos obrigados a lidar para cada ação específica, né? Então ele alega que a natureza nos dotou dessa propriedade de nos mostrar os ícones e não aquilo que está por trás dos ícones, né? E aí seria uma forma de a gente otimizar esses recursos, se movimentar sobre essa realidade, né? Sobreviver e prosperar, né? Então é isso que ele alega. É genial. Genial. E não é ruim. E aí que tá. Serviu a nós, serviu a todas as espécies que conseguiram sobreviver, aquelas que não conseguiram sobreviver por N razões. Teve algumas que não sobreviveram a alguns cataclismas. O asteroide que caiu aqui, esse é parte do jogo cósmico, é outro capítulo. Mas a ideia é essa. Para essa sobrevivência, essa restrição da realidade, essa interface está servindo e está ótimo. O que ele coloca, e que muita gente está colocando, não é só ele, é muita gente. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui, é uma mini máfia, né? A gente começa a procurar, todo esse pessoal que está pesquisando sobre consciência, entendimento, é um grupo bem fechado que está se expandindo, está se conectando, graças à tecnologia, está trocando experiência o tempo todo, graças à tecnologia a gente tem acesso, que antes só tínhamos acesso se fôssemos à universidade. Hoje a gente pode ver vídeos, pode se instruir com essa turma, mas são sempre os mesmos, que estão com essas perguntas e ousam, na borda do aceito e não aceito, que é muito legal da ciência. Tem gente que não vai. A gente é materialista, o mundo é fisiocrático, é materialista, é assim que funciona e ponto final. Bárbaro. Mas esse pessoal está na franja e quer ir além. E sabe que vai falar no vazio se não tiver algumas bases. Então, eles transitam nas duas. Eles pisam fora, pisam dentro. Pisam fora, estendendo a franja, né? Muito legal. Então, serviu bacana. O que ele e essa turma querem fazer é estender essa franja para a gente poder ter acesso a essa realidade, que ela deve ser, que eu acho que o argumento é esse, que todo mundo, o Thomas Metzinger fala isso, todo mundo fala, a realidade para valer, ela não é assustadora, ela deve ser maravilhosa, ela deve ser estonteante. Se o que a gente tem aqui, se a simulação é isso, o que ela deve ser? Ao contrário do Matrix, que não é aquela coisa de estar todo mundo em máquinas, deve ser uma coisa muito legal. Exatamente. Não, sensacional, cara. E eu acho, e ele chega a falar aqui, assim, através, como eu mencionei anteriormente, através dos modelos matemáticos aplicados aí, de que, e ele menciona um outro cara que eu não vou lembrar agora quem é, cara, que foi um matemático aí que conseguiu elaborar umas teses do tipo, cara, matematicamente não há limite, cara, não existe nenhum limite, mas nem assim visível, qual que é o fim da coisa, né? Então, ele está convencido de que realmente tem muita coisa para além das quais os nossos sentidos conseguem abarcar, né, cara, e está imbuído em estar elaborando teorias para chegar a tentar entender o que está para além dos nossos sentidos, né, cara? Tem um aspecto aí que é legal. Eu já tinha falado, a gente já tinha conversado sobre isso no livro O Fantasma da Máquina, do Arthur Koestler, que é o cara que criou o termo Holon. Ele criou o termo esquizofisiologia, que é o cérebro trino, tem lá o reptiliano, nós temos um dinossauro, nós temos um tiranorex no cérebro, está lá o complexo R. Tem o sistema límbico, que é a energia, e tem o neocórtex, que é a coisa mais nova. Mas o que conta mais alto é a sobrevivência. Então, geralmente a gente age por impulso, depois raciocina depois. Por que eu dei um tapa naquele cara? Só depois.
Ele diz que isso é um defeito da evolução. Foi muito rápido a nossa passagem da caverna para a indústria, para a computação. Não deu tempo. A gente tomou a rasteira da evolução. A evolução não conseguiu acompanhar. A ideia da esquizofiologia, esquizo é separação, está muito separado. Apesar dos cérebros estarem todos juntos, assim, não chega. Quando chega no neocórtex, muita gente, o desastre já foi feito. Quando chega no racional, a besteira já foi feita. Ele diz que é uma das trapaças, ou que não deu tempo da evolução acompanhar. E aí que vem o meu ponto. Cognitivamente, a matemática prova que sim, a matemática prova que a gente pode chegar lá, mas cognitivamente a gente não dá conta. Por isso que a gente usa supercomputadores para isso. Mas esse é o meu desafio. Consciencialmente, o jogo é outro. Esse é o que eu quero explorar agora. Na consciência, no universo consciencial, no mundo acástico, se a gente puder acessar isso, o papo é outro. A velocidade é do pensamento. Toda a malha cósmica faz parte do jogo. Porque aí que, na verdade, o que acontece? E aí, segundo outro cara que não é o Hoffman, agora é o Bernardo... eu falei para você sobre ele. Castro, não é? Castro, acho que é isso. Ele menciona uma coisa interessante, que é o seguinte: nas experiências holotrópicas ou nas experiências com o uso de alucinógenos, o que acontece com o nosso cérebro é que todas as faculdades mentais, elas são diminuídas e não aguçadas. Ao contrário do que você pensava aí com os estudos por imagem aí, né, cara, fazendo esse rastreamento aí do que acontece na cabeça de uma pessoa quando ela está sob efeito desses alucinógenos, é de que há uma diminuição drástica da atividade cerebral. Se há uma diminuição drástica, então significa que deveria haver menos atividade, e muito pelo contrário, aquilo causa uma ebulição, ou seja, me passa muita ideia de que realmente ali os 5 sentidos eles são apaziguados, ou digamos assim, são colocados em um estado de dormência, digamos, deixando livre para que a consciência tenha acesso a outras coisas que até então os 5 sentidos restringiam, né? Então, a partir daquele momento onde há o uso dessas substâncias, a pessoa libera-se para ter acesso a um tipo de coisa que é muito diferente do que aquilo que o nosso Umwelt nos diz que é real, né, cara? Ele é um dos caras que estapeia com luvas de película, e eu conheci por teu intermédio. Ele estapeia com luva de película os materialistas, os isso. Não, a nossa consciência não é um bando de neurônios dando flashes aqui ou colar. Ela é muito mais do que isso. Mas é que tá. Mostra que a consciência não está no cérebro. A consciência é um campo, ela se relaciona com o cérebro, sim. Mas todas as experiências de quase morte, experiências de meditação, tudo mostra que ela vai além. O cérebro cumpre o papel cognitivo, ele faz as equações, ele faz a interpretação, mas a consciência vai além. Agora, a consciência, essa é outra coisa. Quando ela vai e volta, muitas vezes ela não tem vocabulário para interpretar. E essa é outra coisa, se não me engano, o Hoffman fala, não há vocabulário para interpretar essa realidade. Aí. Por quê? Porque até o vocabulário ele foi criado em função daquilo que os 5 sentidos nos diziam que estava ocorrendo, né? E, cara, o vocabulário, você sabe mais do que eu, inclusive, né? Ele é fundamentalmente regional. Ele nem é uma questão, assim, planetária, né? Porque é adequado à cultura de uma região e de um tempo também, né, cara? Um tempo específico, né? Então, é extremamente limitado mesmo. Então, as experiências de pico também, como já abordamos em outros episódios, também trazem embutido essa deficiência, né, cara? Porque você volta dessas experiências de pico com uma dificuldade muito grande em descrevê-las, né? Usando as palavras disponíveis. Cara, e é verdade, é dificílimo. 2 exemplos clássicos. Essa que você falou. Quando as pessoas vivem experiências extraordinárias de amplitude, de se sentir Deus, o cosmos e tal, não tem como interpretar. Mas ela não tem dúvida que aquilo é real. Sim. Ela sabe que ela não delirou. Aquilo não é um delírio. Aquilo é real. Ela sabe disso. E ninguém vai convencê-la do contrário, mesmo que ela não consiga explicar. Esse é um ponto. Segundo, outra prova de como o vocabulário é importante. O que o universo computacional nos permitiu de entendimento e interpretação só pelo fato dele existir, o que foi criado para dar conta de uma coisa que teoricamente era só máquina,
para nos ajudar, mas que de repente nos ajuda a entender também como é que a gente funciona e como é que as coisas funcionam. Impressionante. Não existia, há 40 anos não existia. E você me fez agora ter um insight, cara, no sentido de que a partir do momento que a gente tem o nosso Umwelt, ele é ampliado, e a gente estava até então lidando com a questão da sobrevivência, você mencionou um pouquinho atrás, né, que a sobrevivência sempre foi uma coisa imperativa na vida desse planeta, na verdade, não podemos dizer que nem é uma coisa nossa, né, assim, todos os animais passaram, e ainda passam, né, ainda passamos por esse desafio, que é o desafio da sobrevivência. Se não me engano, não sei se foi agora o Bernardo Kastrup ou foi o Hoffman, cara, que mencionam que a partir do momento que você, acho que foi o Hoffman, que você amplia essa condição, cara, de você perceber essa realidade maior, porque esse é um outro fator, essa realidade maior do que o nosso Titus Capitans, ela pode estar ocorrendo e influenciando essa realidade. Então, assim, os questionamentos do tipo, qual que é a vantagem, né? Se a natureza nos dotou desses 5 sentidos porque eles eram suficientes, haveria vantagem em extrapolar isso para tentar entender outras coisas? Pode ser que existem variáveis em jogo que influenciam na nossa vida, mas a gente não tem acesso. E essas variáveis estão aí trabalhando a favor ou contra, até, não sei. De repente, você tendo acesso a essa realidade maior, você teria mais vantagem, digamos, competitiva para que você sobreviva, né? E aí volta a evolução a fazer parte desse jogo todo e passe seus genes adiante com um novo contexto de realidade que até então era impossível de se ter com sentidos normais, né, cara? Então, coisas do tipo que o Hoffman menciona. A gente brigou até o momento, ao longo da história, todas as espécies, por recursos. A partir do momento que você tem a capacidade, e essa é uma outra instância que eu nem sei se a gente vai ter tempo de mencionar, que o Hoffman fala também, que é a questão do espaço-tempo ser ilusória. Isso. Ilusória não, assim, ela existe, mas ela está vinculada aos nossos sentidos. Está no túnel. Está no túnel também. De que se a gente, por engenharia reversa, conseguisse trabalhar com essa questão do espaço-tempo, ele menciona, imagine o acesso a recursos que seriam possíveis a partir daí. Então, a partir desse momento, em algum momento do futuro, cara, deixa de existir a questão da escassez de recursos, né? E você passa... A questão da sobrevivência fica uma questão obsoleta. Porque o acesso a recursos passa a ser a condição normal da vida, né? Bem colocado. Putz, bem colocado. Tive 4. Vamos ver se eu consigo falar. Bom, primeiro, você falando a ideia do qual é a vantagem, me veio a ideia do dogma religioso. Não questione isso, não faça essas perguntas. Se Deus fez assim, não questiona. Tá bom assim, não valem. Essa é uma observação. Segunda, legal. Do jeito que a gente é adotado dessa consciência autorreflexiva, é parte dela fazer esse questionamento. Se a gente vier a descobrir que não é vantajosa, ótimo, a gente volta um passo atrás e tal. Mas não há como frear isso em nós. Não há como frear. É por isso que um comunismo radical não funcionará. Você não pode deter o impulso humano de crescer e fazer essas perguntas. Esse é um ponto. Terceiro, essa ideia do tempo não linear, eu acho que ele implica uma grande responsabilidade. Por isso que a gente não está... E talvez esteja esse vínculo que a gente pode explorar algum outro dia, que é até que ponto essa expansão evolutiva tem que estar atrelada ao nível de consciência X, porque senão não vale a pena. Sabe o que me ocorreu? Homens de Preto 3. O Boris the Animal está preso lá na Lua, em algum lugar, ele foge, e para detê-lo, um dos caras lá, o agente K, volta no tempo lá atrás para poder impedir que ele faça uma coisa. Então, implica a responsabilidade. Se a gente não souber lidar com isso, imagina, mal descobrimos a energia nuclear e temos armas hoje estocadas para destruir o sistema solar inteiro. Né? Então, talvez esteja essa questão da responsabilidade aí. E o quarto ponto que era da realidade, fazer a pergunta, o que está por trás da realidade. Não, acho que é isso. Acho que a gente lida com o que a gente tem, mas faz parte nossa explorar, e além dessas franjas e tal, mas é que tá, não é lembrei agora, não é um movimento coletivo. São pequenos indivíduos que saem da curva e que levam toda a humanidade junta. Quer dizer,
Pergunte se alguém hoje, todo mundo quer um iPhone, nem todo mundo tem um iPhone, mas não dá para viver nesse planeta sem um celular. Não dá. Então, queira ou não queira, nem que você não tenha, você vai depender de alguém que tem, né? Então, esses pequenos pioneiros, eles acabam gerando movimentos que são planetários. Ah, lembrei agora o que eu queria falar também. Se a grande força motriz era levar os genes para frente, a multiplicação dos genes, a gente chegou num outro ponto. A gente está brincando de botar consciência numa máquina. Já não me importa se os meus genes continuem, sempre quando eu possa continuar numa máquina. Isso nunca, nenhuma espécie, nunca entrou no papo da história, e agora tem gente brincando com isso hoje. Hoje. E vai além da genética, uma coisa que a gente conversou antes da gravação. A genética continua importante, mas ela está perdendo um pouco o lugar de protagonismo dela e está entrando outras coisas, e sempre a consciência está por ali, né? Olha, eu quero botar minha consciência na máquina e continuar vivendo para sempre. Na rede, por exemplo. Isso é louco. É uma outra forma de perpetuação, né? Já, de uma certa maneira, a gente já sobrevive, né, cara, digamos assim, não é uma palavra boa, mas eu não consigo achar um outro momento, cara, que é através dos livros e do conhecimento. A pessoa morre, a pessoa perece, mas ela deixa dentro de um livro tudo aquilo que ela vivenciou, ou parte daquilo que ela vivenciou, para a posteridade, né, cara? E as pessoas se beneficiam através daquele livro. E, como diria o cara que deu inspiração ao seu nome, né, cara? Se eu sou o que eu sou, ou se eu sou importante, eu devo... É porque eu subi no ombros dos gigantes, né, cara? Eu devo ao legado que me foi dado antes de mim, né? O legado que eu tive acesso e que me deu a base para que eu construísse em cima disso, né, cara? Então, perfeito. Inclusive, essas pessoas que, por vias bem questionáveis, digamos assim, mas podem chegar, a gente pode se encontrar em um mesmo lugar lá na frente, cara, que é essa ideia da consciência ocupar computadores. No primeiro momento parece muito Frankenstein, né, cara? Um negócio assim muito de filme de terror, né? Como assim, uma consciência dentro do computador? Mas, cara, indo por outras vias, pode fazer sentido lá na frente, ao a gente começar a arranhar a questão que eu não queria entrar nesse papo hoje, não, cara, que é da consciência que abrange tudo, né, cara? Eu queria deixar isso para um outro dia, porque... E é mais difícil do que esse papo que a gente está levando aqui, né, cara? Bem mais... Real. E voltando, outro cara que a gente admira muito, quando o Carl Sagan fala, puxa, que fantástico é eu abrir um livro e escutar Platão falando na minha cabeça, que é uma coisa de louco, né? E a gente não tem a foto do Platão, não havia fotografia. A gente tem descrições, estátuas, que provavelmente é furada, não era assim, né? Mas o que ele escreveu está lá, com todas as traduções e tal. Mas hoje, a gente pode ter a imagem da pessoa gravada. Ela pode falecer ontem, a imagem dela está gravada. Ela pode deixar testemunhos dela, mesmo que ela não esteja mais aqui. A tendência é que, o que o pessoal está querendo criar é que ela continue lá e continue ativa e produzindo. Isso é muito louco. Isso é ficção científica pura e é Loki, mas é demais, é demais. Mas isso é outro papo, outro dia. Outro papo. Chegando mais próximo do final, cara, acho que é importante a gente abordar, para encaixar no tema, né, no nome, né, no título desse episódio, cara, que é a questão da verdade em si, né? Então, eu acho que todas essas descobertas ou essas explorações que estão ocorrendo na fronteira dianteira da ciência, cara, nos fazem, ou nos obrigam, cara, a fazer um exercício gigantesco de humildade, né? Então, assim, a partir de que ponto, então, cara, a gente para pensar assim, poxa, mas quais são os critérios que eu estou utilizando para falar que eu sei a verdade, cara? A humildade no sentido, pô, como somos... De onde vem essa soberba de você achar que você sabe que é a verdade? Ou de você achar que você representa... Aquilo que você está vendo representa tudo que é possível existir, cara. Então, eu acho que acaba nos obrigando realmente a ficar bem pianinhos, voltar a nossa reclusão aqui e pensar muito seriamente de que forma que nós estamos sendo hiper arrogantes ao achar que a gente está sabendo o que está rolando no mundo, achar que a gente está sabendo a lidar com a pandemia de forma civilizada, sabe, dentro do nosso umwelt super limitado, né, cara? Isso abre um leque de possibilidades que a gente acho que não tem nem condições de processamento no momento, né, cara? Então, assim, a questão da verdade, quero dizer, é que por trás
desse grande desktop, né, que a gente está lidando, que é a vida que levamos, né, cara? O que existe por trás aí? A verdade seria, na verdade, o quê? Os bits, os bytes, a eletricidade, né, os componentes eletrônicos, os algoritmos, os componentes eletrônicos que estão por trás disso daí, que a gente não tem acesso diretamente através dos nossos sentidos, né, cara? Então, acho que, para mim, fica muito claro essa questão, temos que ser mais humildes e parar de achar que, olha, chegamos à verdade absoluta a respeito de alguma coisa, porque a gente acaba, cara, ficando de mãos e pés atados diante dessas descobertas fascinantes, cara. Oh, genial, genial. E aí que é legal, a gente pode fazer uma ponte bem interessante. O nosso limite cognitivo na inteligência cognitiva chega aí. Reconhecemos que essa realidade existe, estamos procurando mecanismos para poder explorá-la, para poder ver a que ponto nós podemos nos beneficiar dela. Quem está fazendo isso hoje não está fazendo com uma intenção egoísta de tomar vantagem. Todos esses cientistas têm essa ideia de um benefício maior para todos nós. Esse é um ponto. E eu acho que você resumiu muito bem. Nos mostra que a gente não é esse rei da cocada que a gente acha. Esse é um ponto, tá? E 99% da população mundial não tem nem ideia de que isso existe. Então, eles não vão ter esse acesso, eles vão continuar arrogantes e lutando pela sobrevivência. Nós estamos falando de gente que quer lutar pela vivência, com V maiúsculo, que leva a continuidade, é lá em cima. 99% não está nem aí. Mas eu puxo um passo para trás. Trabalhando com o que a gente tem conversado e que eu já falei que é o meu paradigma atual, que é a teoria e a abordagem integral, que é procurar ver tudo pelos 4 quadrantes, interno, externo, coletivo e individual e tal, já mostra que a nossa visão é deturpada. Toda ela é deturpada. Foi vendo isso, eu estava fazendo uma análise esse fim de semana, vendo isso, agora eu dou um nome para isso. Eu vejo que eu estava em busca de uma visão integral, que eu pudesse buscar todas as perspectivas possíveis. E dá para fazer o quê? Se eu explorar, se eu me abrir, baixar a guarda, sair um pouco do cientificismo e poder abrir. Acontece que isso implica em quê? Em requestionar tudo. Sim. E aí que tá. E aí que eu entrei e aí comecei a ver por que a razão do desconforto até da interpretação dos nossos amigos guias e deste processo que está acontecendo aqui. Por isso que eu digo, continuo com as dúvidas do que eles são, mas o que a gente acha que eles são, que estão fazendo aqui, provavelmente está errado. Provavelmente é limitado. Provavelmente é um daqueles cursorzinhos que eles estão vendo. Pô, o cara não vai sair dali, o cara não vai responder o e-mail. Ele não sacou ainda que é só dar um enter. Essa visão ficou muito maior, consciencialmente e cognitivamente. Porque, imagina, se essa turma enxergou isso e está tornando essa realidade, pô, então, tchau. Com certeza, cara. Amplia tudo, né, cara? Amplia tudo. E mais uma vez, cara, você, fazendo uso das metáforas e das analogias, né, cara, muito provavelmente eles... a gente acabou de falar dessa limitação da linguagem, né? O ponto que a linguagem é limitada. O próprio livro Os Semeadores de Vida foi feito com uma linguagem que ela acabou sendo, mesmo que o Charlie não quisesse, cara, reducionista. Ela acabou sendo reducionista, porque não teria por onde, cara. Seria exigir do cara uma força, uma capacidade sobre-humana para descrever aquilo que ele vivenciou. Então, acho que é um exercício de humildade nesse sentido também, cara, de falar, cara, ele fez o que ele podia fazer, ele fez o que ele conseguiu fazer, cara, com extremo louvor, porque, cara, era o que dava para fazer com os 5 sentidos dele, com o tunelamento que ele tinha a respeito da realidade disponível para ele. O que não significa que os guias sejam exatamente daquela forma que ele descreveu. Muito provavelmente eles sejam uma coisa muito mais ampla, uma coisa muito mais abrangente, que ali naquele momento, pelos recursos que ele tinha, não tinha como ele abranger mais. Não, tinha que ser. E aquela velha história, a pessoa fica estudando, se preparando para um dia poder publicar, fazer alguma coisa. Se ela não parar um dia e fazer, eu vou assumir que o meu limite hoje é esse, paro aqui, faço aqui, depois eu continuo, ela corre o risco de morrer e nunca terminar a obra. Eu conheço gente que fez isso, tá? Esse é um ponto. Segundo, é sempre a interpretação dele naquele momento. E mais, todo mundo esquece disso. E eu acompanhei. Em 93, ele estava reinterpretando o que viveu em 74, 75. Lembrando que o livro tem
não me lembro o total de capítulos, mas mais de 20, 90% é do começo. Só o último capítulo final é sobre o Brasil, que foi a maior parte da vida dele. Não, então, tudo é reinterpretação. Isso custou estudo, trabalho e tal. E é como ele viu de um contato que ele teve com um ser. O meu trabalho é muito claro. Ele nunca teve contato com um Oxalt. Nunca, jamais. Né? Então, isso também faz parte do pacote. Nesse plano que a gente pode dizer que esses caras têm, pequenas coisas podem ser pinceladas. Há algumas coisas que são pessoais. Havia uma razão para começar com aquela molecada naquela época? Sim. Tinha todo o IPRE por trás e tal. Mas aí por diante, é que eu costumo dizer, a variável humana, ela é que o sistema de jogos que se falou, é a mais louca possível. Tudo pode acontecer. E, de alguma maneira, tá calculando. A gente pode até fazer um dia um programa sobre quais os resultados da missão Rama 47 anos depois. Mas o importante é isso. Essa humildade que você falou tem que estar em todos nós. Ela é sempre limitada ao presente. O presente que eu podia apresentar era isso. Mudou com o passar do tempo? Sim, graças a Deus, porque a gente continua evoluindo, crescendo. Quem ficou preso no passado, puxa, não entrou no fluxo da vida. Cara, mas a ideia, justamente utilizando a metáfora do desktop, cara, da área de trabalho, você imagina a primeira área de trabalho disponível para nós, pelo menos para nós réis mortais, né, que logicamente foi Macintosh, né, mas eu tive acesso, por exemplo, foi o famoso Windows 95, né, havia uma interface anterior que era a famosa tela verde com, né, os textos em verde. O DOS, não era o DOS? DOS, exatamente, tá? Que assim, era muito difícil de lidar. Então, o que acontece? Eu interpreto todo o livro Os Medeiros de Vida, a vivência que o Charlie teve, como era o Windows 95, cara. Mas olha o que é a interface que temos disponível hoje, né? Mudou bastante. Tudo bem, ainda é baseado em ícones, etc., mas ficou mais preciso, mais funcional, né? Então, eu acho que, à medida que essa fronteira dianteira ela vai abarcando, vai aumentando a sua amplitude, a gente vai chegando próximo a essa verdade, né, cara? Vamos nos aproximando mais da verdade. Talvez a verdade seja muito longe daqui, mas a gente ficou menos ignorante em relação a ela, né, cara? E algumas estruturas não mudam. O hardware mudou, mas algoritmos ainda existem, né? Existia antes e continua existindo. Eles foram refinados, mas continuam existindo. A base continua. Eu preciso ainda de uma interface. Ainda preciso. Do mesmo modo, fazendo a analogia, o básico ali do que eles viveram está lá. O que é a base? Existem criaturas que vêm de outros lugares para a gente aqui com uma mensagem de esperança, paz e amor. Ponto. Isso é base, se não for. Porque se fosse o contrário, a realidade teria mostrado que é diferente. Como a gente interpreta isso é outra história. Isso é outro capítulo, a gente deixa para outra. Mas tentei fazer um pouco disso também através da minha própria experiência, né? Mas eu acho que é interessante, cara, porque cada pessoa que vem, você também com o seu livro, deu um outro panorama para a história de Rama, que foi a ideia do espaço de convivência. Você procurou ali explorar as relações humanas, né, cara? O que estava acontecendo, pelo menos naquela época, que seria o contato horizontal, né, cara? E que, cara, é totalmente legítimo quanto. Então, assim, à medida que as pessoas vão adentrando, vão contando suas histórias, a coisa vai ficando mais rica, né? E a gente tem a possibilidade de, entendendo essa história, fazendo essa revisão constante, que eu acho que é importante, não no sentido de querer fazer remendo, não é isso não, mas no sentido de entender isso em camadas mais aprofundadas, né, cara? Vai ficando a coisa cada vez mais rica, né? E vai nos aproximando cada vez mais dessa verdade. A história mostra que o entendimento ele vem a posteriori. No meio do furacão, você não está sabendo o que está acontecendo. Não está sabendo. Você não está sabendo que está vendo um movimento histórico. Não está. Exato. Você não tem essa percepção. Eu mesmo, quando escrevi o livro, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, mas você descreveu ali o mito do herói. Depois eu percebi, mas no momento que eu estava vivenciando aquilo, eu estava pouco me lixando se aquilo tinha a ver com o mito do herói ou não. Não era essa a questão, né, cara? Mas eu acho que a história acaba nos dando, e aí isso também faz parte, né, da ideia do espaço-tempo, né, cara, que é a questão do tempo linear, né, mas a gente trabalha dessa forma, né, pelo menos por enquanto, né, cara, vai nos dando essa ideia de você olhar para trás, verificar o que você fez e passar a entender onde você está, né, cara. E todos nós, só pegar esse gancho final, todos nós vivemos o mito do herói várias vezes da nossa vida. Ninguém escapa em tempo nenhum. Olha como é importante um mito.
Sim. É outro aspecto que é totalmente desconsiderado do materialismo e de outras coisas. E é fundamental. Aí vamos entrar, inclusive, na seara do Campbell, né, cara, e na seara também do Jung, né, cara, da importância dos mitos, né, o quão importante é o que ele faz parte da realidade, a questão dos arquétipos, que também é um outro papo, a gente pode deixar isso para um outro papo também, né, cara. Mas, cara, é interessante de que, de forma geral, a gente vai procurando essas informações e a coisa vai ampliando o leque, né, cara. Então, só nessa seara de estar procurando por assuntos que validassem essa inspiração, digamos assim, eu me deparei com outros que me fizeram ter acesso a outros assuntos que eu já vou deixar engavetado aqui, a gente explora nos próximos episódios. Se a gente tiver capacidade de expressar essas coisas, né, cara, de entendimento cognitivo, né, uma primeira instância, e depois de conseguir transmitir isso da forma adequada, que não é fácil, né, cara? A gente tenta. Legal, cara. Então, estamos aqui já 59, cara. Foi rápido, hein? Pelo amor de Deus. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu queria pedir aqui para as pessoas, né, cara, curtirem aí o canal, para darem um like no vídeo, fazerem seus comentários, né? As pessoas continuam comentando, tá legal. Mas, né, se vocês se inscreverem no canal, vai ajudar bastante a gente continuar com esse projeto. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado por topar mais um assunto maluco. Essas coisas é comigo. Eu sempre topo. Eu nunca ouvi falar, não, cara, esse aqui não vai dar, não. Mas eu sempre topo. Pode ser a coisa a mais. Vamos falar sobre física quântica, nível. Como disse a nossa querida Fátima Lopes, você levanta, no que você levanta, eu estou indo na rede, cara. Eu vou lá cortar. Mas é isso, cara. Obrigadão. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Valeu. Até lá. Até mais. Tchau.